Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Matcar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 25ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Sebrasp. Nessa aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é regra de 3. Tanto simples como composta, beleza? Um assunto que eu apostaria em qualquer concurso público, desde que o mesmo se encontre no conteúdo programático. Na descrição deste vídeo eu vou deixar um link de 2 aulas sobre regra de 3, se você quiser aprofundar mais um pouco nesse assunto. Beleza, galera? Então, como dizia minha querida vovó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 25, tá? Regra de 3. Antes de nós iniciarmos a resolução do exercício, vamos recordar como que nós fazemos para resolver problemas que envolvem regra de 3. Primeiro, regra de 3 é um método ou uma técnica de resolução de problemas que envolve grandezas direta ou inversamente proporcionais. Ela pode ser classificada como simples, quando envolve 2 grandezas, ou compostas quando envolve mais de 2 grandezas. Para resolver, então, uma regra de 3, devemos proceder da seguinte maneira. Coloquei aqui os 3 passos para vocês, tá? Reunir numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie e de mesma unidade. Verificar, isso é importante, se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Importantíssimo isso. Montar as proporções, deixando a grandeza que possui a incógnita no primeiro membro da igualdade e compará-la com o produto entre as demais. Se eu tiver mais de 2 grandezas, aí eu comparo com o produto das demais, que ficarão no segundo membro. Se não, só vou comparar com a que está no segundo membro. Tudo bem? Bem, galera, vamos lá então, né, na resolução de exercícios envolvendo aqui a técnica da regra de 3. Bem, questão aí de 2023, tá? O texto a seguir está relacionado com as questões 1 e 2. Uma equipe composta por 8 especialistas, vamos anotando aqui coisas importantes, ficou responsável para analisar as várias demandas por recursos financeiros de determinada região brasileira. Verificou-se, por meio de análise de desempenho, que essa equipe tem capacidade de concluir a análise de 15 demandas, então são 15 demandas, vamos marcar aqui também, em um período de 5 dias, então outra grandeza seria dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, trabalhando 6 horas por dia. Considere essas condições, julgue os itens subsequentes. A equipe é capaz de concluir a análise de 15 demandas em 8 dias, trabalhando menos de 4 horas por dia. Gente, observe que não houve alteração na equipe, tá? A equipe continua a mesma, a quantidade de demanda continua a mesma. As únicas alterações que eu estou tendo aqui é no número de dias e no número de horas. Então, vou comparar só essas grandezas, as outras não há necessidade, porque está sendo mantida, então não preciso. Aqui vai cair caso de uma regra de 3 simples, tá? Olha bem, de início, né? Número de dias, vamos colocar numa coluna, e número de horas na outra coluna. E comparar só essas duas. Trabalhando 5 dias, o serviço era concluído em 6 horas. Trabalhando 8 dias, esse serviço será concluído em X horas, beleza? Tá? Vamos ver se vai dar menos que 4 horas. Bem, montamos as grandezas. Agora vamos ver se é diretamente ou inversamente proporcionais. Galera, olha, se eu aumento o número de dias para fazer um determinado serviço, o número de horas trabalhadas para a conclusão desse serviço vai diminuir por dia, porque não vai haver necessidade mais, como se
fosse 5 dias, era 6 horas. Se eu vou aumentar o número de dias para o mesmo serviço, eu diminuo o número de horas trabalhadas por dia. Então, elas estão inversamente proporcionais. Então, na hora de montar as proporções, né, eu vou ter que inverter uma delas. Eu vou inverter, aqui está a minha incógnita, tá? Eu vou colocar primeiramente ela aqui para a esquerda, comparar com a outra, que seria a horas, tá? Então, x está para 6. A outra eu mantenho, tá? Assim como 5 está para 8. Agora é só cruzar aqui a multiplicação. Vai me dar 8x igual a 30. O 8 está multiplicando, passa dividindo 30, vai dar 3,75 horas. Ok? Aqui está dizendo que é menos de 4 horas. Então, este item aqui, eu julgaria ele como certo. Beleza, galera? Então, não houve a necessidade de nós aumentarmos, né? A necessidade de usar, né, a quantidade de especialistas e nem a demanda, porque não houve alteração nisso, tá? O 2, no caso, a equipe seja acrescida de 2 especialistas. Então, a equipe vai passar a ter 10 especialistas, que tenha a mesma capacidade produtiva dos 8 integrantes originais, passando a ser composta por 10 membros. Passe a trabalhar somente 4 horas por dia. Então, ao trabalhar 8 dias úteis, a equipe aumentada concluirá a análise de pelo menos 22 demandas. Então, eu quero saber aqui a quantidade de demandas, tá? Então, vamos lá, vamos montar aqui as nossas, né, proporções. Então, vamos lá, nós temos a quantidade de especialistas, eu tenho a demanda, tá? Eu tenho o número de dias e eu tenho aqui o número de horas. Essas são as nossas grandezas. Então, nós tínhamos de início, eram 8 especialistas, concluíam 15 demandas, trabalhando 5 dias, 6 horas por dia. Aumentou 2, então eu passei a ter 10 especialistas, vão concluir X demandas, tá? A gente vai ver se é pelo menos 22. Trabalhando 8 dias, tá? Num total de 4 horas por dia, tudo bem? Então aqui eu estou com uma regra de 3, que nós chamamos uma regra de 3 composta, porque eu estou com, tá? Aí com 4 grandezas: especialista, demandas, dias e horas. Bem, a composta, o que nós fazemos? Pegamos aquela em que está a minha incógnita, que é a demanda, colocamos ela à direita da igualdade. A direita não, a esquerda, desculpa. Então vai ficar 15 sobre x. E vou compará-la com as demais, com o produto das demais. Só que eu tenho que ver se está diretamente ou inversamente proporcionais. Gente, se eu aumento o número de especialistas, o que acontece com a minha produção? Ela será aumentada, tá? Então, ela está diretamente proporcional aqui, com quantidade de especialistas. Então, vai ficar 8 sobre 10, vezes o produto das demais. Se eu aumento o número de dias, vai aumentar a demanda. Eu vou ter mais produção, então também diretamente proporcional com o número de dias, não preciso inverter. Tá? 5 sobre 8. Se eu diminuo o número de horas, tá? Se eu diminuir o número de horas, vai diminuir a produção. Então, também está diretamente proporcional com o número de horas. Tá? Diminuir o número de horas, diminui a produção, então, também são proporcionais. Agora, eu comparo ali com o produto. Ó. Então, 15 sobre x igual
Tá? 8 vezes 5, 40, vezes 6, 240. Multiplicando aí, fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 8, 80 vezes 4, 320. Dá para simplificar, para facilitar o cálculo ali, 15 sobre x igual. Vou simplificar tanto o numerador como o denominador. Tá? Dá para simplificar o máximo possível aqui por 80. 240 por 80 vai dar 3. 320 dividido por 80 vai dar 4. Cruza a multiplicação. Vai dar 3x igual a 60. Opa, deixa eu arrumar aqui. 3x igual a 60. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter aqui 20 demandas. X igual a 20. Aqui está dizendo pelo menos 22 demandas. É errado. Tá? Deu 20, não deu pelo menos 22 demandas. Então, este item aí, eu o julgaria errado. Beleza, galera? Então, aí, neste caso, uma regrinha de 3 composta. Vamos lá para a questão 3. Bem, aqui na questão 3, é prova de 2023. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram, no máximo, 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor buscam uma solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim um mesmo tempo aproximado. A partir dessa situação, julgo o item seguinte: o atendimento de um estagiário eficiente durará, no máximo, 3/20 da hora. Gente, olha, esse exercício dá para fazer com a regra de 3? Dá, mas eu poderia também fazer diretamente com uma proporção, ó, tá? Quanto que é o atendimento dele? Quanto tempo demora aqui, ó? No máximo 9 minutos. Né, lá? Tá? Então vamos montar aqui uma regrinha de 3, ó. Né? Vamos ver o 9 minutos, quanto que ele corresponde da hora, né? Então eu tenho aqui horas, eu vou indicar por H, minutos, eu vou indicar por M. Uma hora corresponde a quantos minutos? Corresponde a 60 minutos. X horas vai corresponder a 9 minutos, que é o tempo aqui máximo de duração. Então, estou aqui com uma regrinha de 3 simples. Gente, se eu diminuir o número de minutos, vai diminuir o número de horas. Então, diretamente proporcional. Tá? 1 sobre x igual a 60 sobre 9. Cruza a multiplicação. 60 vezes x igual a 9. X igual a 9 sobre 60. Que, simplificando, dá para simplificar por 3 e por 3. 9 por 3 dá 3, 60 por 3 dá 20. Então, 9 minutos corresponde a 3/20 da hora. Aqui está dizendo, no máximo, 3/20 da hora. Então, isto, item, né, eu julgaria ele como certo. Beleza? Eu poderia ter feito essa proporção direta. Tá? 9 minutos corresponde a quanto da hora? Ou seja, 9 sobre 60, porque cada hora é 60 minutos. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Olha, questão 4, 2022. Em certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança. Olha, essa informação é importantíssima. Já está dizendo que é inversamente proporcional.
ao número de agentes de segurança. Ou seja, se eu aumento o número de agentes, vai diminuir a criminalidade. Tudo bem? Em uma atuação no mês. E a constante de proporcionalidade depende dos fatores como recursos disponíveis para o uso da força policial, tamanho populacional, desigualdade social. Se, em dado mês, nessa localidade, havia um efetivo de 2.100 agentes de segurança, foram registrados 600 crimes. Então, olha, 2.100 agentes, essa é uma das grandezas, foram registrados, a outra 600 crimes. Então, para atingir 450 registros por mês, o número de agentes de segurança em atuação deve ser igual, então eu quero saber o número de agentes. Então, o que são as nossas grandezas aqui? São agentes. São duas só, né? Então, eu estou com uma regra de 3 simples. E crimes. Tá? Então, quando havia um efetivo de 2.100, a quantidade de crimes era um total de 600. X agentes, que é o que eu quero saber, tá? Para um registro de 450 crimes. É claro que se diminuir o número de crimes, vai ter que aumentar a quantidade de agentes trabalhando. Então, elas estão inversamente proporcional. Na hora de montar a proporção, eu vou inverter uma delas. Eu vou inverter o número de agentes. Então, no vez de pôr 2.100 sobre x, eu ponho x sobre 2.100. Igual, né? A outra eu mantenho. Eu vou inverter só uma delas. 600 sobre 450. Aqui eu cruzo a multiplicação. Eu vou ter 450x igual a 2.100 vezes 600 vai dar 1.260.000. Tá? 450 está multiplicando, passa dividindo. Então vai dar um total de 2.800 agentes. Beleza? Então aqui a alternativa E de excelente. Então uma regrinha de 3 simples e inversamente proporcional. Ficar atento para isso quando tem que inverter ali a proporção. Tudo bem? Então vamos lá para a questão 5. Bem, a questão 5 está dizendo aqui o seguinte. Julgue a seguir com base em conhecimento da matemática. Considere 9 biólogos, catalogue as aves de uma floresta em 8 dias, então outra grandeza, 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. No caso de 15 biólogos, trabalhando 6 horas por dia, concluirão o mesmo trabalho de catalogação em 3 dias. Eu quero saber aqui o número de dias. Olha, vamos lá montar as nossas grandezas. Eu tenho os biólogos, eu tenho o número de dias e eu tenho o número de horas. Olha, 9 biólogos, 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. 15 biólogos, eu quero saber a quantidade de dias. Aqui está dizendo que é em 3 dias, então aqui eu vou pôr a minha incógnita, x dias. Trabalhando 6 horas por dia. Ok? Olha, regra de 3 composta, porque eu estou com 3 grandezas. Vamos pegar, aqui está a nossa incógnita, deixá-la à esquerda da igualdade. 8 sobre x. E vou compará-la com o produto das demais. Só que agora eu tenho que verificar se está diretamente ou inversamente proporcionais. Gente, se eu aumento
Tá? Preste atenção agora. Se eu aumento o número de biólogos para um determinado serviço, vai diminuir o número de dias trabalhados. Né? Aumentei o número de pessoas, vou terminar esse serviço em uma quantidade menor de dias. Então, aqui, inversamente proporcional. Não seria 9 sobre 15, 15 sobre 9. Show? 15 sobre 9. Bem, se eu aumento, agora vamos ver com o número de horas, é produto das demais. Número de horas. Se eu aumento o número de horas trabalhadas, vai diminuir o número de dias para concluir aquele serviço. Aumentei o número de horas trabalhadas por dia, eu vou entregar num tempo mais rápido. Então, também inversamente proporcional. Tá? Vamos inverter 6 sobre 5. Então, aqui vai me dar 8 sobre x igual, olha, 15 vezes 6 vai dar 90. 9 vezes 5 vai dar 45. Olha, dá até para facilitar aqui, o 90 dividido por 45 vai dar 2. Então, 8 sobre x igual a 2. Olha, já dá para dividir aqui, facilita o cálculo. Cruzo aqui a multiplicação, né? Embaixo do 2 é 1. Eu vou ter 2x igual a 8. 2 está multiplicando, passo dividindo. X igual a 4. Tá? Então, eles vão concluir esse meu trabalho em 4 dias. Aqui está falando que a catalogação é em 3 dias. Não, são em 4. Então, aqui eu jogaria esse item errado. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando, né? A nossa 25ª aula aí da playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Esqueça, galera, de dar um positivo aí no canal do Tio Carlinhos para ajudar no crescimento do meu canal, tá? É importante aí, né? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo eu estarei lançando aí a 26ª aula dessa nossa playlist. Tudo bem? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!